Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é uma alegria imensa estarmos juntos novamente. Hoje não é apenas uma live, é um reencontro com a sua transformação. E para a gente começar, a grande pergunta que nos guia é: quem é você de verdade, além das expectativas e cobranças do mundo? Nessa live, a comunidade praticamente recebe a nossa diretora Lilian Flieg, que vai nos conduzir a uma reflexão poderosa sobre reconexão com a essência, trazendo leveza, clareza e direção para a vida. Prepare-se para orientações práticas que podem mudar a sua forma de enxergar e, ao final, uma experiência especial de relaxamento guiado que vai integrar tudo dentro de você. Ficou interessado? Então fica aqui conosco, que antes de passar a palavra para a Aline, eu quero convidar vocês a se conectarem com a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram, YouTube, o Facebook, o Spotify e no grupo de WhatsApp. E se esse conteúdo tocar você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Vamos juntos espalhar transformação. Lilian, agora eu passo a palavra para você. Olá, boa noite a todos que estão aqui presentes, sejam todos bem-vindos. E eu vou começar compartilhando a tela aqui. Deixa eu compartilhar, que tem bastante coisa aqui a ser mostrada e dita. Então, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite, né? E quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde. E antes de falarmos de qualquer técnica, método ou teoria, quero convidar você a estar aqui presente comigo agora. Respira fundo, porque isso não é só uma palestra, é um momento de encontro com você. E eu quero começar com uma pergunta que talvez mexa com você. Quem você é além das expectativas do mundo? Eu não cheguei a esse tema apenas por livros. Eu também já vivi tentando corresponder às expectativas que não eram minhas. Eu sei que o que é acordar e se sentir, embora tudo pareça certo, né, por fora, algo profundamente está desalinhado por dentro. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Lilian Flieg e aqui eu vou mostrar um pouco, né? Eu não escrevi todas as, vamos dizer assim, informações, né? Mas eu sou hipnoterapeuta clínica, terapeuta integrativa, tenho muitas formações, né? E agora, por final, com todo esse conhecimento que dizem que para a gente não ficar com, como é que dá? Desobediência mental, eu resolvi criar o método Clareza de Vida, trazendo todo esse meu conhecimento para vocês dentro desse projeto, né? Mais do que isso, eu sou alguém que já viveu tentando se encaixar em expectativas. E justamente querendo me alinhar por dentro e por fora, eu fui construindo um caminho de muito estudo. Primeiro, o mais objetivo possível. Aos 20 anos de idade, eu estava graduada, trabalhando como contadora. E em alguns anos depois, eu passei a dar aula de contabilidade. E desde sempre estudando e lendo livros de autoconhecimento, controle mental e também terapias energéticas, que eu gosto muito. Nessa caminhada toda, em 2021, terminei a pós-graduação em hipnose clínica, que me fez ver e praticar hipnose em vários campos possíveis, né? É difícil de citar todos que eu já estudei, todo que eu já estudei até aqui, fiz estágios também nessa área de terapia, né? E ano passado, 2025, eu terminei uma graduação de neuroterapia e hipnose científica também, né? Isso tudo me faz ter também sucessos no atendimento, né? Porque constatamos, ainda mais os terapeutas aqui sabem disso, que o problema nem sempre é o problema. E foi nesse processo que eu percebi: a gente não sofre por ser quem é, a gente sofre por não se permitir ser. E aí eu quero começar com uma pergunta. Em algum momento da sua caminhada, você começou a viver mais para corresponder do que para ser o que você realmente é? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E foi nesse processo de busca pessoal e clínica que eu percebi que muitas vezes a gente não está vivendo, a gente está apenas desempenhando um papel para ser aceito. E o problema não é só externo. Isso começa a gerar dentro da gente
ansiedade, confusão, cansaço emocional, sensação de vazio. E aí vem o adoecimento, muitas vezes profundo, físico e mental. E muitas vezes a pessoa nem entende o porquê, porque no fundo ela se perdeu de si mesma. E, sem perceber, a gente começa a viver para agradar. Na psicologia e na neurociência, entendemos que o ser humano tem uma necessidade biológica de pertencimento. Estudos sobre a teoria do apego, de John Bowlby, mostram que quando criança nós moldamos nossos comportamentos para garantir o amor, o cuidado dos nossos cuidadores. O problema é que esse mecanismo de sobrevivência da infância se torna uma prisão na vida adulta. E é por isso que você tem dificuldade de dizer não. Não é falta de vontade, é um comando antigo do seu cérebro dizendo que se você desagradar, você será rejeitado. E a rejeição para o nosso cérebro social dói tanto quanto uma dor física. E eu pergunto, faz sentido para você? E se essa resposta não vem, está tudo bem. Porque bloqueios emocionais que impedem essa certeza, esses bloqueios, nós chamamos de várias formas. Medo de rejeição, culpa, necessidade de aprovação, autossabotagem, ansiedade constante. Isso não é fraqueza. Algumas pessoas acham e dão nome de fraqueza, mas isso não é fraqueza. Isso é aprendizado emocional. Se está fazendo sentido para vocês e quiserem colocar comentário no chat, pode colocar. Se quiserem fazer perguntas, também podem fazer, que daqui a pouco eu vou olhar aqui, ou até o André me interrompe. Mas isso tudo é para trazer um entendimento e uma reflexão dessas barreiras e dessas complexidades internas vão provocando na gente e vão criando na gente mecanismos de defesa. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Que tudo isso que nós vimos e falamos aqui, apesar de existir dentro da maioria das pessoas, e muitas nem percebem, elas só percebem na hora que passa por um desafio, que tem uma explosão, ou que trava, ou que paralisa. Né? Muitas pessoas só percebem depois, na hora do conflito. Né? Eu vim trazer aqui para vocês a ideia de que existe um caminho de volta. E ele não é sobre mudar quem você é, mas sobre desaprender quem te disseram que você deveria ser. Isso é muito importante de ser entendido. Né? Eu estou vendo que tem algum comentário aqui. Se tiver, se houver necessidade de ver no contexto, André, você me interrompe. Senão, eu prossigo, tá bom? O Yerbo que falou assim que está muito bom, e ele ainda colocou aqui também que a nossa postura corporal é um reflexo dos nossos mecanismos de defesa. Perfeito, perfeito. Bem lembrado. E a nossa postura corporal é algo que eu também avalio. E que todo terapeuta, tem terapeutas aqui, né? E a pessoa que não é terapeuta, ela às vezes não percebe. Mas, na verdade, ela também sabe avaliar quando ela tem um crescimento social, um crescimento, vamos dizer assim, que se na infância dela ela tem muita interação social, ela aprende também a fazer essa leitura. Só que o terapeuta ele é especialista nisso, em verificar essas barreiras corporais, porque chega a um ponto que o nosso corpo reflete. Se lá no início, que tem uma questão qualquer, que tem alguma coisa que travou na tua garganta, tem alguma coisa que passou na sua mente, você não olha para aquilo, você não toma consciência e não ressignifica isso, isso vai refletir não só nas suas atitudes, mas também no seu corpo, no seu dia a dia, até chegar a um ponto que vai levar a uma doença física que vai talvez te paralisar, né? Então, é importante entender que existe um caminho e que não é um esquecimento. Muita gente procura a gente para fazer hipnose, assim, eu quero esquecer, eu quero apagar. Vai conseguir apagar, esquecer isso? Não. A gente não apaga, não esquece. Mas a gente consegue
ressignificar. A gente consegue desaprender aquilo que não é importante ou não funciona mais para a gente, ou está nos levando a ter prejuízo de saúde, ou físico, ou emocional, até financeiro. A gente consegue desaprender aquele mecanismo e modificar, aprender novos hábitos, novas atitudes, né? E então, eu aqui venho te fazer uma pergunta. Quem sou eu sem medo de desagradar? O que eu realmente quero? Eu peço para vocês responderem com presença em sua mente. Quando eu falo para falar com presença, é você se colocar aí pensando na pergunta. Se ninguém esperasse nada de você, quem você seria? E aí, eu trouxe aqui uma proposta de um exercício escrito. Você pode escrever num papel, pegar um lápis, uma caneta e um papel e escrever, ou escrever no teu celular. Escreva agora aí 3 coisas que você faz hoje apenas para agradar os outros. 3 coisinhas que você faz apenas para agradar as outras pessoas. Se você não tiver como escrever e tiver uma boa memória, né? Que hoje em dia as pessoas estão reclamando muito que não tem muita memória, né? Mas traga na sua memória 3 coisas que você faz hoje apenas para agradar os outros. Pensa em uma. Eu estou dando um tempinho. Pense em 2. Pense na terceira coisa. E pensando nessas 3 coisas, olhe para essa lista. Esse é o peso que vamos começar a soltar agora. Porque, na verdade, quando você faz só para agradar, isso vai virando um peso, que cada vez, sabe quando você carrega, às vezes, uma bolsa que, né, aquela bolsinha que tem só 1 quilo, dependendo da quanto maior a distância, mais pesada a coisinha vai ficando, a bolsinha vai ficando, né? Exatamente assim. Então, vamos soltar isso agora. E aí, eu quero te... André, se tiver pergunta, você fala, tá? Eu tô vendo você rindo aí, eu não sei se você tá rindo por causa do comentário ou você tá rindo. São os comentários, né? Eu não tô nem olhando o comentário que não dá para olhar. Mas vamos lá. Então, eu vou aqui te dizer que você não precisa se culpar por isso, carregar esse peso. Você precisa apenas se reconectar. E aí eu vou te conduzir assim para algo bem rápido agora. Faça uma respiração, enchendo o pulmão de ar. Pode ser de olhos abertos. Não é uma condução, vou fazer uma condução melhor, maiorzinha no final, né? Mas agora faça uma respiração profunda e solta o ar lentamente. Faça essa respiração leve. E visualize. Imagine você vivendo com mais leveza, com mais verdade, com mais direção. O que muda? Você vai perceber que quando você respira e solta o ar e se conecta com você mesmo, fica mais leve. E o que muda? Bem, entendo todo todo esse processo, né, que nós percebemos, né, que fomos percebendo, eles são pilares básicos para uma vida mais saudável. E aí eu trouxe esses pilares assim que dentro da realidade de cada um dá para você ir construindo, montando e vivendo de forma mais saudável. E aí nós temos a consciência. Tenho ouvido muito falar, não sei se é porque está vindo para mim ou porque eu gosto disso, mas eu tenho percebido uma procura maior das pessoas a despertarem a consciência. E o que é essa consciência, né? Consciência é você identificar os padrões mentais e comportamentais. Quando você identifica, você adquire consciência maior.
né? É você identificar, como o Irmo gosta de, né, que a gente fala muito, as vozes da nossa cabeça, as vozes condicionadas. A gente fala muito isso aqui, no nosso papo aqui de terapia, entre terapeutas, né? Um outro pilar importante é a ressignificação. A ressignificação é desconstruir o que não é mais necessário. É você ressignificar. E um outro pilar também importante é a reconexão, que eu já falei aqui. O que é a reconexão? É você, no caso, é você se conectar, é você se resgatar. Né? A reconexão é consigo mesmo. Isso é um autorresgate. Isso é a reconexão. Falando grosseiramente, tá? Que isso aí, eu estou assim falando, dando definições superficiais e falas superficiais. E por fim, quando você tem tudo isso, você tem consciência, você ressignifica, você está conectado, você tem um posicionamento, você consegue ir para o outro pilar, que é o posicionamento na vida. Você consegue se posicionar de forma segura, equilibrada, saudável, né? E interessante ressaltar aqui, para os colegas terapeutas que aqui estão, nós sabemos que a técnica é fundamental, mas só a técnica não resolve ferida de identidade. Quando nós, profissionais, cuidamos da nossa própria clareza, nossa presença terapêutica se torna o maior instrumento de cura para o paciente. E esse convite de clareza é não só para pessoas comuns que não são profissionais da terapia, mas também para terapeutas. Muitos terapeutas, eles ficam tão envolvidos no trabalho e na técnica deles, que eles, às vezes, se desconectam do restante. E nós temos que nos perceber, por isso que eu coloco que eu gosto muito da terapia sistêmica, no sentido de nós nos percebermos como um sistema, em que temos vários setores, e esses setores têm que estar conversando entre si, para ter um equilíbrio. Para nós, em equilíbrio, transmitir isso para a pessoa que chega até a gente. Senão a gente ouve aquelas histórias de pessoa que foi atendida por um terapeuta, que em vez do terapeuta ajudar a pessoa inverteu o lugar. Né? Acabou que a pessoa que estava lá, o paciente que tinha que ser atendido, é que ele ficou ouvindo as histórias do terapeuta, ou do psicólogo, ou do que seja. Né? A gente ouve muito isso, pelo menos eu já cansei de ouvir essas histórias. Mas é por que isso? Porque aquele profissional, ele não está conectado com ele mesmo, ele não está, ele tem que fazer um diagnóstico dele para fazer um bom trabalho, né? E aí o que acontece? Por isso que eu disse lá no início que eu trouxe esse método clareza de vida, porque eu percebi que muitas vezes falta clareza. A gente sabe muita coisa, mas falta clareza, né? E o que é ter clareza? Né? O que é ter clareza de vida? Clareza de vida é isso, é você ter autenticidade, você ter uma segurança interna, você ter clareza mesmo, saber quem você é, né, sem ruídos, né? E ter uma direção, né? Essa direção é caminhar com um propósito. Essa que é a direção. Qual é o teu propósito, né? Porque a gente fala, tanta gente procura, né, saber qual é o teu propósito. As pessoas muitas vezes não sabem o propósito porque elas não têm clareza de quem são. Falta autoconhecimento. Elas não têm autenticidade. Elas não vivem a verdade delas. E elas não têm segurança. Elas não têm segurança justamente por falta disso daí. Uma coisa leva a outra, né? E com tudo isso acaba ficando sem direção e sem propósito. Né? Então, o que você experimentou até aqui, né, em termos de percepção, né, é só uma pequena parte superficial que eu falei, porque esse processo pode ser profundo. E a proposta é justamente nós termos uma profundidade, abrindo uma porta, mais uma porta, uma transformação real que exige profundidade, e por isso eu resolvi trazer a proposta desse workshop, Clareza de Vida. E nesse workshop, Clareza de Vida, é justamente com a proposta de reconexão, clareza e direção, online, com práticas. E por ter práticas, né, e online,
e serem a 2 horas. Eu coloquei poucas vagas, 10 vagas, 10 vagas para dar para todas as pessoas participarem e fazerem toda a prática e todo o movimento para justamente criar a clareza da sua vida. Eu acredito muito que quando algumas pessoas se reúnem, acaba vindo as pessoas certas para aquele crescimento, né? E o que você vai encontrar dentro desse workshop? A proposta é você identificar o que te trava, entender os seus padrões, acessar com mais clareza emocional, né? E começar a se reposicionar. Ainda vai receber um PDF de apoio, e mesmo que você não possa estar presente ao vivo, vai ser 7h30 às 9h30 da noite, 19h30 às 21h30. Mesmo que você não possa estar presente ao vivo, você vai ter acesso à gravação por 7 dias. As gravações que nós vamos fazer aí desse período. Por 7 dias você vai poder entrar, olhar e revisar, né? Muitos de vocês estão na comunidade que eu fiz lá no WhatsApp, né? A comunidade Clareza de Vida. É uma comunidade onde eu posto pílulas de consciência, mini práticas, e o workshop é um operação integral para quem quer sair do papel de espectador da própria vida. E o valor oferecido aqui, eu calculei num workshop normal, né? Seria R$ 97, mas como esse é um lançamento oficial desse formato, eu quero facilitar para todos que sentirem o chamado, possam estar lá, e por isso eu estou ofertando por 45% de desconto, ou seja, R$ 53 pelo link, esse link que vocês estão vendo aí, ou o QR Code, ou apenas R$ 50 via Pix. Se quiserem, pelo meu telefone, vocês podem mandar um Pix e enviar o comprovante, né? E se preferir, pode me chamar também no WhatsApp, que eu envio tudo, né? E talvez você que tenha chegado até aqui buscando respostas, talvez você tenha encontrado algo mais importante, que é a consciência. Agora a decisão é tua, continuar vivendo as expectativas ou começar a viver de verdade. Então, se fizer sentido, eu te encontro no próximo passo. Eu vou colocar no chat os links para quem quiser acessar, né? E gostaria de abrir para pergunta ou comentário que vocês queiram fazer com relação a esse trabalho e com relação ao que foi dito aqui. Eu vou, inclusive, deixa eu ver aqui, eu vou interromper o compartilhamento para a gente bater um papo, né? Aqui. Tem algum comentário aqui? E o Ivo postou uma coisa bem interessante ali, que é falta maturidade emocional para assumir as próprias carências. Então, hoje em dia, a gente vê o seguinte, que o maior problema que a gente encontra quando a gente vai trabalhar com as pessoas é exatamente isso. As pessoas chegam no nosso consultório e aí a gente dá conta de que falta essa maturidade emocional. As pessoas, infelizmente, não estão assumindo suas responsabilidades. E aí a gente vê que aí é um caminho de várias situações. A gente não nasce com um manual de como viver. Antigamente, a gente aprendia com os relacionamentos do tio, da tia, do avô, do amigo, do convívio que a gente tinha, né? Com o vizinho se metia na vida. Hoje em dia, as pessoas não têm convívio com nada, a maioria. Não tem convívio com o vizinho, não tem convívio com os convívios diminuíram, primeiro ponto. Segundo ponto importante é que está tendo um medo de fala muito grande das pessoas, porque tudo que você fala pode ser gravado e vira algo enorme. Antes era só o vizinho ou a rua que sabia, agora é o país, o mundo sabe, né? As falas viram ruídos, exatamente. E aquilo fica ali na nossa mente, repetindo, né? E as pessoas, com isso, elas vão deixando de conversar, essas falas não ditas viram e muito ouvida viram esse ruído e vão criando um adoecimento na nossa mente, no nosso ser. Esse adoecimento, ele faz a gente se fechar mais ainda. E a maioria das pessoas, elas querem às vezes fazer perguntas, entre aspas, bobas, e essas perguntas, elas não têm para quem fazer, porque não tem ninguém querendo ouvir. Porque as pessoas, elas estão preocupadas, porque como elas não têm com quem ouvir, com quem desabafar, elas acabam se fechando e
elas ficam preocupadas com as questões dela, né? E os ruídos é um processo de comunicação, é verdade. Interessante que olha como é que as coisas são. A gente pode fazer uma relação, né? Se a gente está numa live, nós estamos aqui na live, começa a ter um ruído, um barulhinho, uma coisa, aquilo começa a irritar. Irritar, daqui a pouco a gente acaba saindo da live. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu não consegui ouvir porque estava um ruído, é muito chato, é muito incômodo. Agora você imagina um ruído de uma fala mal colocada na nossa mente. A live a gente vai lá e desliga. As pessoas estão fazendo muito isso. Tem um assunto que não me interessa, eu fecho. As pessoas não querem nem discutir mais, porque elas não sabem mais discutir um assunto. Elas não conseguem isso. E aí, o que vai acontecendo? A pessoa vai ficando com aquele ruído na cabeça e vai adoecendo. Aí ela vai e procura, algumas, né, conseguem procurar terapia. Ela vai faz uma terapia. Às vezes aquela terapia não é apropriada naquele momento para ela, é apropriada a outra. Porque ela já está num estágio. Então, saber qual estágio que ela está e qual a terapia adequada também é uma questão de autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que estudar. O que eu preciso agora? Né? E às vezes a pessoa não estuda, não sabe. Eu tive hábito de muito nova, ler muito, estudar muito, muita coisa e tal. Agora está muito mais fácil. Você tem muita informação na internet, só que ao mesmo tempo as pessoas estão fazendo o quê com essas informações todas? E os ruídos do corpo são dolorosos. É verdade, o Irmo colocou ali. Que são aceitos como normais. É normal sentir dor, é normal estar com o pescoço tenso. É verdade. Eu lembro que eu vi uma pessoa que eu acompanho que ele está estudando para medicina. E nesse estudo que ele está fazendo para medicina, ele tinha colocado o seguinte, que eles vão fazendo estágio em posto de saúde nesses lugares. E aí ele disse que ele começou a reparar algumas coisas interessantes, que chega a pessoa para ele, às vezes a pessoa chega e a pessoa tá torta lá, tá com o pescoço torto lá. A pessoa chega lá, tá falando com ele com o pescoço torto. A pessoa não percebe que ela tá com o pescoço torto. E ele conversando, ele começou a se admirar da quantidade de pessoas que chegavam, às vezes torta, e para aquela pessoa era normal aquilo ali. Ela não percebia que ela estava torta. Olha que coisa louca. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, gente, será que não tem ninguém no convívio dessa pessoa que fale assim, fulano, você não acha que você está com o pescocinho torto? Você não acha que você está com isso? Isso aqui não está muito alto? Talvez até tenha, mas as pessoas estão com medo de falar, porque as pessoas falam e hoje em dia você falar, você é mal interpretado. Nós estamos vivendo num momento muito, eu acredito, um momento muito complicado, muito favorecido ao adoecimento. Então, eu acredito que nós começarmos a fazer proposta de grupos, de pessoas com o mesmo objetivo, ajuda a gente a melhorar a gente como pessoa, interiormente e exteriormente. Quando a gente se reúne aqui entre terapeutas, que praticamente é uma comunidade de terapeutas, a proposta é essa. É a gente trazer cada um a sua personalidade, e dentro disso, um fala uma coisa, outro fala outra, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano falou algo meio absurdo. Aí o outro, mas, né? E na proposta disso, a gente trazer uma melhora. Quando eu proponho um workshop, eu estou propondo o quê? Que as pessoas que tenham aquelas dúvidas, aquelas questões, se reúnam e ali a gente vai propor e analisar. Nós vamos ter ali poder de fala e de prática para a gente testar. Teu pescoço está torto por quê? Será que é falta de movimento? Será que realmente você está com uma inflamação no músculo ou simplesmente não está podendo movimentar? Será que você está com uma dor de ouvido, dor de dente, está fazendo você ficar assim e você não está se percebendo? E aí a gente vai conversar e ver o que está acontecendo para, às vezes, você está sendo muito agressivo com todo mundo, às vezes você está dando resposta, às vezes você está desatento ou sem memória. Então, às vezes, essa desatenção ou essa falta de memória é algo que está causando isso. Exatamente. O Irmo está falando do ranger de dentes, né, do bruxismo, né, que ocorre durante o sono profundo. É só que acontece, Irmo, que nós estamos chegando a um ponto que tem gente que está tendo isso de dia. O número de pessoas com bruxismo está enorme. E não se falam nisso. O que é o bruxismo? É o reflexo justamente desse corpo gritando. Esse corpo está gritando. As memórias das pessoas traumatizadas é diferente. Sim, temos aí dois aspectos. Temos aquelas pessoas que têm uma memória com um trauma profundo, que exige um tratamento profundo, e temos aquelas pessoas que ainda não estão nesse estágio, mas estão entrando. Vai chegar um ponto que fica mais difícil sair. É igual engordar. A pessoa leva anos engordando.
Ela tá lá pesando, vou botar por baixo. A pessoa pesa lá 60 quilos. Ela vai comendo, vai aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a 1 ano, 2 anos, ela tá com 2 anos, ela tá com 100 quilos. Ela levou 2 anos para engordar. Aí ela quer fechar o olho, piscar, dar um estalo de dedo e voltar para o peso anterior. Não é assim. Tem que ter um processo também. O corpo, assim como ele foi se adaptando àquele tamanho enorme, ele tem que se adaptar ao menor. A Gi colocou, tem o bruxismo e tem o apertamento. Exatamente. As pessoas ficam com a boca travada e não percebem. E olha que precisa para a pessoa melhorar do bruxismo ou do apertamento. Relaxar. A raiva verbalizada cobra seu preço nos dentes. Ou não verbalizada, no caso, né? Também cobra seu preço nos dentes. E não é só isso, vai trazendo uma série de prejuízos. O dente é o primeiro a ser visto, porque, na verdade, tem um desgaste, tem dor de cabeça, tem várias consequências aí, o bruxismo. E o relaxamento, que hoje está cada vez mais sendo confirmado, você fazer uma meditação, uma respiração. O relaxamento pode ser uma caminhada. O relaxamento pode ser você ficar olhando, observando uma paisagem. O relaxamento pode ser você, de repente, estar fazendo alguma coisa. Costurando, fazendo um tricô. O relaxamento pode ser você estar brincando com o seu animal de estimação. É importante. Quando estou em momentos de estresse, tensão, medo ou aperto, até pelo dia. E fica doendo a mandíbula. É verdade. E aí a gente tem que começar a criar condicionamento para a gente soltar essa mandíbula. Para a gente relaxar. Criar âncoras. E a mandíbula, exatamente, o Ivo falou, é o mais forte do corpo. A gente tem uma força danada e não se percebe disso. E olha só que interessante como é esse lance do corpo ir se acostumando, porque isso começa devagar. A pessoa faz um apertamento aqui, um ranger ali, um estresse aqui, ali, daquilo vai crescendo. Eu vou fazer uma analogia bem legal. A mulher, quando ela engravida, olha como é que é o corpo da gente. Olha, eu achei isso lindo quando eu ouvi. A mulher começa a criar peso. O corpo começa a acostumar com aquele peso. E vai cada vez vindo mais peso normal, 9 meses, 9 quilos. Normal. E aí, quando a criança nasce, a mãe já tem um condicionamento físico de aguentar um peso. E a mãe sempre ao carregar, por isso que tem gente que fala, não pode pegar a criança no colo. Ao contrário, o ideal é pegar a criança no colo. Por quê? A sua estrutura física vai fazer com que seu corpo acostume a carregar aquela criança que vai crescendo. Ela vai criar meses, 9 meses, daqui a pouco ela está com 1 ano, 2 anos, 3 anos. A mãe, ela consegue caminhar uma distância maior, carregando um filho de 1 ano ou 2 anos no colo, do que às vezes o pai. Do que às vezes a vizinha, que tem uma condição física melhor. Sabe por quê? Porque o corpo dela foi treinado, condicionado. Olha que bacana, olha como é que a natureza é bonita. E isso explica também, não só essa coisa boa, bonita, como explica as coisas ruins. A gente se acostuma com o ruim, vai se acostumando, e aquela condição. E depois, para voltar a uma condição melhor, é um processo. É um processo que tem que ser dosado, lento. Por quê? Quando você faz de supetão, às vezes dá um impacto que a pessoa entra em choque. A gente tem terapias maravilhosas. A gente consegue, com uma terapia, pegar e tirar o problema. Tirei o problema de você. Só que a pessoa está tão acostumada com aquele problema que ela não sabe viver sem. Então, se ela não tiver uma reestruturação física, mental, emocional, ela vai procurar outro problema igual. Ou é como a bariátrica. Qual é o problema da bariátrica? A bariátrica é o quê? A pessoa foi lá, fez uma cirurgia para comer menos e tal, tudo muito bonito. Só que ela não cuidou do problema emocional dela. Ela não cuidou da causa. Aí o que vai acontecer? Ela vai procurar uma outra coisa para substituir aquele problema, né? Então, por isso que é muito importante o quê? A gente tomar consciência. O que está me trazendo isso? Quando eu falei lá no início, consciência. Você tomou consciência? Você percebeu que voz que está falando? O que está acontecendo? Você percebeu tudo aquilo? Aí o processo da consciência de cada um vai ser de uma forma diferente, porque nós somos todos iguais em termos de estrutura, mas temos os detalhezinhos diferentes que nós temos que ver qual é a situação. Você tomou consciência, você entendeu aquilo, você aí vai poder saber qual a tática você vai usar, qual a estrutura. O que você vai ter que fazer para ressignificar aquilo, para modificar aquilo. Quando você entende o que você tem que fazer para modificar, já sei, eu tenho que fazer isso para modificar. Tá, entendi. Aí você tem que se reconectar com você, porque você está mudando um padrão. Você está acostumado num padrão. Você tem que mudar aquele padrão. Depois que você consegue fazer essa modificação de padrão, aí sim você vai conseguir se posicionar com estrutura. Porque o que acontece? Nós
temos muita facilidade de nos acostumarmos. O Irma até colocou aqui, nós nos acostumamos mais com o ruim do que com o bom. A felicidade exige esforço. Exatamente. Olha, isso é muito interessante. Por que é que nós nos acostumamos mais com o ruim do que com o bom? Por quê? O nosso cérebro ele é treinado a estar sempre preparado para os problemas e desafios por questão de sobrevivência. Nós vemos lá né? Está gravado lá bem no fundinho do nosso cérebro, porque nós temos que sobreviver. O cérebro, a função dele é sobreviver. E por conta disso, qualquer coisa ruim, ele fica gravado a vida toda daquele ser humano naquele ser humano. Uma coisa ruim. Fizeram uma pesquisa e perceberam que o ruim fica gravado a vida toda. E o bom? Vocês sabem quanto tempo fica o bom? Gente, eu já fiz experiência. Experiência própria. Funciona, é verdade. 30 dias. 30 dias uma experiência boa fica gravada em você. Faça um teste. Uma coisa muito boa que aconteceu, aquilo você fica rememorando aquilo, você fica com aquilo. Perceba o dia que aquilo aconteceu e perceba quando aquela sensação boa acaba. Olha, eu percebi realmente são 30 dias. Então, o cérebro da gente, ele é trabalhado para isso. O ruim, o negativo, a vida toda, porque ele tem que nos preservar. O ruim é ameaçador. A dor é ameaçadora. Agora, o bom não. O bom não vai trazer prejuízo. Então, a gente pode esquecer. E ele não guarda aquilo. Entendeu? Quando você entende isso, você começa a se alimentar de coisas boas, trazer coisas boas para você, para que o ruim não afunde você. Você vai trazer coisas boas. Uma música boa, uma dança, bons amigos, bom convívio, a alegria de um bichinho para brincar, para quem gosta de animal de estimação. Passear, quem gosta de passear, viajar, quem gosta de viajar, cantar, quem gosta de cantar, dançar. Traga algo que você gosta de fazer e faça com constância. Porque a sensação boa, o bom da vida, o nosso cérebro esquece em 30 dias. Então a manutenção tem que ser semanal, mensal. Não pode deixar de ter. Porque o ruim, você não se preocupa que ele vai gravar. Não precisa treino, não precisa nada, porque já é programação do cérebro. Olha que interessante. Né? E as pessoas não se atentam a isso. Tem que dar risada, gargalhada. A risada já está mostrando que a risada, a gargalhada, ela nos traz saúde. Ela alivia estresse, ela alivia tensão, alivia um monte de coisa. Então vai ver filme de comédia. Para que perder tempo vendo filme de terror? Para que ver filme de... A gente já tem tanto, né, no dia a dia. Então quem mora no Brasil sabe bem isso. Eu no Rio de Janeiro, que eu digo. Então para que ficar vendo, como diziam os antigos, para que ver desgraça? Vamos ver coisa boa. Trazer um sorriso, piada sadia, né? Brincadeira. Né? Trazendo isso, o que vai acontecer? Você vai estar aumentando, inclusive, a sua saúde, não só física como mental, mas a perspectiva de uma vida longa e saudável, né? A Marcinha fez um comentário aqui, o processo de engorda tem muito a ver com traumas, proteção e preservação. É um movimento nocivo inconsciente. Exatamente. É o corpo se protegendo. Tem aquele exercício que tu passou, esqueci o nome, tem um exercício que coloca num potinho, um post, cada coisa boa, só de ver ele crescendo, já lembramos exatamente das coisas boas. Isso aí é o potinho da felicidade, pelo menos eu conheço como potinho da felicidade, aqui em casa nós fazemos. Eu fiz muito isso com a Luísa quando ela era pequena. A gente todo dia eu pegava eu não fazia post-it, não. Sabe esses papeizinhos assim, colorido, ó? Assim, colorido? Eu deixo esses papeizinhos coloridos, um potinho escrito Pote da Felicidade, e a gente escreve todo dia, pelo menos, um papelzinho de uma coisa boa. Quando é no final do ano, a gente tira aqueles papeizinhos todos e lê e agradece por aquelas coisas boas. O que acontece? Várias coisas acontecem aí, né? Primeiro que você está escrevendo coisa boa. Olha, gente, escrever já mostrou que é um dos fatores para ajudar a nossa longevidade com saúde, tá? Só para vocês saberem, já tem teste falando sobre isso, pesquisa falando sobre isso. E você vai ver aqueles papeizinhos alegres, coloridos, crescendo. É uma outra coisa. E no final, você pode fazer mensal ou anual, mas no final você vai ver, relembrar aquilo tudo escrito. Entendeu? E isso vai trazer para você o quê? O que eu falei que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de trazer pílulas de alegria, doses de alegria, né? É o potinho da gratidão. Pode-se fazer um diário também, importante é lembrar de coisas boas do dia. Aquilo. Exatamente. E Marcinha, você viu por que nós temos que lembrar das coisas boas? Porque o nosso cérebro não fixa coisas boas. Aí o que acontece? A felicidade se torna, como o Irmo colocou ali, algo difícil pra gente. Por isso que a gente tem que estar puxando isso pra gente.
né? A felicidade, esse treino, né? Eu lá no grupo, eu normalmente eu coloco sempre um mini exercício para trazer uma reflexão, para fazer alguma coisa de escrita, para fazer alguma coisa de fala, algum movimento, porque são pequenos movimentos que vão fazendo a gente nos mantermos saudáveis e com disposição e fazermos a transformação necessária na vida, né? São esses pequenos movimentos. Bem, é isso. Eu acho que o André, como é que tá meu horário aí? Porque você sabe que falar para mim, né, é algo que é muito fácil, falo demais. Hoje em dia se fala em escrever é bom. Antigamente nem se falava em escrever, porque escrever era normal. É verdade. Antigamente escrever era normal. Agora, hoje em dia, por que começaram a falar isso? Porque começaram a haver vários problemas cognitivos, vários problemas de aprendizado, e foram pesquisar o que está acontecendo de diferente que as pessoas não estão aprendendo ou que estão tendo muitos erros e muitas falhas, inclusive cognitivas, não é só de escrita, não, né? No dia a dia também. Aí eles fizeram uma pesquisa e perceberam que a escrita ela ajuda muito, inclusive na longevidade. O país que tem mais pessoas longevas vivendo com saúde, eu não lembro o nome do país, as pessoas têm hábito de escrever todo dia, pelo menos 15 minutos. Foi a única coisa igual que eles perceberam nas pessoas. E aí eles foram ver isso no cérebro. No cérebro, isso é fundamental, né? Ah, é que eu coloco lá, eu sempre coloco. A gente tem um hábito, gente, eu tenho um caderninho de escrever as coisas que a gente, né, de treino, é muito bom e é muito importante para a gente. Eu tenho esse caderninho. Eu tenho, inclusive, isso eu aprendi, agora eu não lembro quando ou quem me ensinou, que diz o seguinte: a gente tem mania como terapeuta de ficar tratando de todo mundo, fazendo terapia para todo mundo, e a gente tem que olhar para a nossa terapia e fazer terapia para a gente. Então, gente, eu tenho um prontuário, vamos dizer assim, meu. O que é o meu prontuário? Escrito lá Lilian, e toda a terapia que eu faço, o desenvolvimento da minha terapia, eu coloco lá no meu prontuário. O que eu fiz, a época que eu fiz, eu coloco lá. Para ver o que eu estou evoluindo. Entendeu? E a gente tem que ter um. Porque você não tem das pessoas que você atende. Pelo menos eu tenho das pessoas que eu atendo. Eu vou anotando lá, né? E fazer o seu, a sua evolução. O que você está tomando de remédio, se o médico passou algum remédio. Tanto a parte terapêutica, né? Que você passar, quanto as partes alopáticas. Até porque, alopáticas, né? No caso, os remedinhos que o médico passar, alguma coisa. Até para você, quando passa o tempo, você olhar assim e perceber, nossa, aconteceu isso em tal período, aconteceu aquilo. E você vai começar, às vezes, a perceber que pode ter alguma coisa que está cíclico. Pode ser alguma coisa que tem algo que desencadeou. Você vai poder se analisar melhor, né? Então, assim, é bem interessante você ter seu prontuário. Né? Alguém É, aqui tem e, prontuário? Ah, E o, desse negócio que você está falando também, que a gente comentou, do escrever, tem muita gente que fala, mas eu escrevo todo dia. Na realidade, escrever é escrever mesmo, a gente não está falando em datilografar, né? Porque muita gente escreve no computador todo dia, que não é escrever, né? E exatamente. não tem nada a ver, né? Exatamente. É Mas, escrever à Lilian, mão, à mão. a mão. Lilian, você vai fazer a guiada? Sim, Vamos sim. gravar ou vai deixar para o Eu acho que off? pode gravar, eu acho que pode gravar, porque eu vou fazer Bom, mais para uma percepção é, da pessoa. Eu estava falando com a Andrea, é, eu às vezes acabo não fazendo um protocolo, eu vou seguindo meio assim minha intuição. E hoje eu entendi que seria interessante fazer um relaxamento guiado para que a pessoa se sinta, se perceba a sua energia, se perceba como um todo, porque nós somos um conjunto, um sistema físico, biológico, né? Energético, elétrico, químico, enfim, nós temos tudo aqui, né? Espiritual, nós temos tudo. Então, eu vou fazer hoje um relaxamento mais para essa percepção. Então, se tiver com a câmera aberta, melhor. Se tiver com a câmera fechada, se coloque numa posição segura. Eu não é aqui o objetivo estimular nenhuma catarse, e sim uma autopercepção de si, né? Se estiver dirigindo, porque às vezes eu sei que as pessoas assistem dirigindo, não faça, né? É isso. Podemos fazer. Se preparem, coloque-se numa posição segura, uma posição é, relaxada. Quando a gente fala segura, é porque às vezes a gente relaxa e pode cair para cá a cabeça, cair para lá, né? Bater e tal, ou os braços. E
as pernas, se você estiver sentada no chão direitinho, para não tombar, né? Aí, normalmente, sugerem não fazer deitado, porque o nosso cérebro entende que deitado é hora de dormir. Por isso que a gente fala que é para fazer sentado ou reclinado, né? Mas se você quiser fazer deitado e dormir, também pode. É isso aí. Então, se posicione e eu vou conduzir vocês agora, se permitam, a um relaxamento e uma consciência de si. E para isso, a gente sempre começa pedindo para usar a única coisa que nós temos controle e que nos faz relaxar ou ficarmos agitados, que é a nossa respiração. Respiração é a única coisa aí que a gente controla no nosso corpo para nos deixar relaxado ou agitado. Então, nós vamos relaxar agora. Então, você pode tomar uma respiração profunda, inspirando e soltando lentamente. Quanto mais lentamente, maior é o relaxamento. Inspira e solta o ar lentamente, no seu tempo, que solte o ar bem lentamente. Essa respiração, ela tem como objetivo exatamente isso, relaxar todo o seu corpo. Quem ainda não tiver de olhos fechados pode fechar, porque você, quando fecha os olhos, você diminui a interferência no seu relaxamento. Sinta a sua respiração sem precisar mais controlá-la. Perceba o ar que entra e sai pelas suas narinas. Sinta a temperatura desse ar. Ele entra mais friozinho e sai mais aquecido. Isso. Sinta como é interessante esse ar entrando numa temperatura menor e saindo numa temperatura um pouquinho maior. E cada vez que você respira, você se permite relaxar mais e mais. E através dessa respiração, você vai começar a perceber também toda a sua corrente sanguínea, seu sangue passando em todo o seu corpo, sendo nutrido pelo seu ar, pela sua respiração. E essa respiração vai deixando você mais relaxado, mais solto. Você percebe o seu rosto soltando um pouco, seu maxilar, seu pescoço. A musculatura do seu pescoço, ela solta e relaxa. Esse relaxamento ele vai indo para os seus braços, deixando os seus braços mais relaxados e soltos. As mãos. Parece que o corpo fica um pouco pesado, ou talvez muito leve. Você sente melhor o encosto do seu corpo com a cadeira ou com a cama, onde você estiver. Você percebe o seu peito, o seu abdômen. Você vai percebendo, relaxando todo o seu quadril solta. Suas pernas também, as coxas soltam. Você percebe a batata da sua perna soltando. E seus pés. Talvez tenha vontade de fazer pequenos movimentos para eles se soltarem mais, ficarem mais relaxados. Você sente seus pés soltos e relaxados. Todo o seu corpo. Com essa sensação agradável de relaxamento, você percebe que você está conectado com o seu ambiente. Você sente uma luz vindo dos seus pés, trazendo uma sensação de relaxamento mais forte nos seus pés. E você vai sentindo essa luz subindo pelo seu corpo e relaxando de forma segura. Você se sente muito segura e relaxada. Essa luz vai subindo por todo o seu corpo, chegando lá na cabeça, trazendo mais segurança e conexão com você. Você percebe como você tem um corpo perfeito. Tão perfeito que quando você come alguma coisa, ele procura consertar. Seu corpo é tão perfeito que quando você faz alguma atividade, de um movimento que possa te machucar, o teu corpo te protege. Você tem um corpo perfeito. Com audição, visão, tudo necessário para interagir no seu ambiente. E você percebe que essa perfeição toda é que te ajuda a viver todos os dias cada vez melhor. E você vai percebendo essa luz passeando pelo seu corpo e melhorando ainda mais sua conexão com você e deixando todas as suas células do seu corpo mais saudáveis. Essa luz ela vai passeando no seu corpo, só que ela está se expandindo, ela está crescendo e já toma todo o seu corpo, sem precisar se movimentar. Essa luz ela toma todo o seu corpo e te deixa com segurança, tranquilidade. Ela vai restaurando todas as células do seu corpo para um estado original saudável. Aquela célulazinha que não estava muito bem, ela começa a ficar saudável, como ela era antes. E aí vai melhorando todo o seu corpo. Aquela dorzinha que estava te incomodando, ela vai saindo. Porque as células já estão se reorganizando dos seus músculos, do seu sangue.
de todo o seu corpo, dos ossos. E é uma sensação muito boa e agradável. E essa luz, ela vai reestruturando todas as suas células. Ela vai ampliando em todo o seu ambiente. E vai trazendo paz para o seu ambiente. Paz para as suas conexões. Essa paz e segurança, nós vamos expandir ela. Expandir para toda a sua casa. Esse local aí que você está. Ela vai expandindo, expandindo. E conforme ela expande, essa luz te deixa mais segura. E aumenta a sua percepção de conexão com tudo. Ela se expande no seu bairro. Ela se expande na sua cidade. Essa luz vai se expandindo. E você aumentando sua conexão com tudo. Isso. Trazendo muita segurança e tranquilidade. E você vai se conectando com o seu estado. Essa luz vai crescendo, se ampliando e trazendo muita paz e alegria para você, porque você se conecta com o país, com todo o globo terrestre. Você está conectado. E essa conexão traz muita paz, porque você percebe como tudo que tem na natureza tem em você. Tem eletricidade, tem química, tem sólido, líquido, gasoso, tudo tem em você. E você está conectada com tudo. E essa conexão te energiza, te dando muita vitalidade. Essa vitalidade que você está sentindo está te recarregando como uma bateria, toda carregada, para você ter mais saúde, para você ter mais disposição. E você vai se sentindo mais carregada, melhor. E vai expandindo para todo o universo. E você faz parte desse universo. Sinta a paz do cosmos, a paz do universo. Essa conexão te deixa mais saudável, mais calmo, mais tranquilo. Teu corpo se reorganizando. Essa tranquilidade, essa paz, você vai ter sempre que você precisar. É só você fechar os olhos, inspirar. Uma vez, soltar o ar devagar. E você vai sentir essa paz. Porque tua respiração é o que você controla com facilidade. Traga toda essa paz e equilíbrio para você. Sinta essa perfeição que você é. Trazendo todo esse equilíbrio do universo, essa paz, essa conexão. Você vai aos poucos, voltando para a Terra, devagar. Em segurança, você vai trazendo essa paz. Com segurança e confiança, você vai sentindo toda a Terra, todo o país que você vive, conectada. Você vai voltando para o teu estado, para a tua cidade. E você vai voltando ao seu tamanho. Aquela sensação boa, você vai poder sentir toda vez que quiser, fechando os olhos, inspirando e soltando o ar. Você vai ver que você é uma pessoa de muito poder, saudável, de muita energia. Isso. E você vai voltando para o seu ambiente, para sua casa, trazendo esse bem-estar, essa conexão com você. Outra vez que precisar, é só fechar os olhos, inspirar, soltar o ar, e você vai ter essa paz, essa tranquilidade. Essa saúde. Sentiu um mal-estar? Fecha os olhos, inspira, solta o ar e traz esse bem-estar, essa saúde. Que esse é seu estado natural, de conexão. Sinta que você está no seu ambiente, na sua cadeira, na sua cama. Sinta o seu corpo encostado na cadeira, seus pés, suas pernas. Vem vindo de volta para o seu estado consciente, devagar, fazendo esse bem-estar, sentindo todo o seu corpo. Movimente, se quiser, devagar. Fazendo esse bem-estar, essa força, essa energia. Você agora não, agora você vai mais tarde deitar a cabeça no travesseiro, dormir a noite toda muito bem. Amanhã, você vai trazer toda essa energia de manhã, tendo um dia maravilhoso e um restante de semana também maravilhoso. Isso. Sinta o seu corpo todo, mexa-se, respire, venha no seu tempo, pode abrir os olhos no seu tempo. Se sentindo muito bem e disposto para a gente terminar a nossa live de hoje. Muito bom, devagar. Se conectando. Como é que vocês estão? Bem? Bom, muito bom. Tudo tranquilinho? Isso aí. Olha, muito bom. Fazer isso com mais constância, a gente precisa. Isso relaxa nosso corpo e nos faz bem, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sentindo bem? Pessoal, tem gente ali que eu olhei ali que quase dorme. Boa noite, né? Dá vontade de dormir, né? É isso aí, gente. Dá vontade. Espero que todos estejam Dá vontade. bem, bem desperto. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, me procure no WhatsApp, entre em contato, deixa recado aqui, né, André? Pode deixar. Entrem, escrevam, conecte-se, deixe seu feedback, faz o que você puder. Né? Bom, então, Lilian, vamos encerrando com esse poder todo que nós estamos agora aqui, todo cheio de energia. Gratidão, eu esqueci de É, falar, gratidão a todos, muito obrigada. essa energia que a gente carrega não é que a gente está energizado, mas uma energia relaxante, né? É isso.
Então, pessoal, estamos encerrando mais uma aula sensacional. Espero que todos tenham gostado. E não perca a nossa próxima live, dessa próxima quarta-feira, da semana que vem, que será um encontro especial, porque é o aniversário da comunidade Praticadamente. Tá bom? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Lilian Fleig e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões, feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, porque assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.